Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta. A pergunta é simples, mas é importante. Pessoal, Augusto Melo ontem foi juvenil? Responde aí, pessoal. Augusto Melo foi juvenil no caso do Veríssimo? Use o espaço de comentário para dar sua opinião. Pessoal, de uma coisa que eu tenho certeza é a seguinte: Corinthians precisa encerrar relacionamentos com o Pitombeira, empresário tanto do Roger Guedes como do Lucas Veríssimo. Acabou, mano. Acabou a farra. Tá na hora de encerrar, porque ele não pode ficar usando o Corinthians de vitrine, pô. É a segunda vez que ele faz isso. A segunda. A que a gente sabe. Imagina as que a gente não sabe. Pessoal, não dá mais. Outra coisa. Se eu já tinha certeza que o Corinthians precisava de um executivo de futebol, ontem ficou nítido, claro, cristalino. Ficou cristalino. O Corinthians precisa de um executivo de futebol urgente, o quanto antes. Pô, o Augusto Melo tá fazendo um excelente trabalho na parte de marketing, patrocínio, nessas coisas. Mas na parte do futebol, pessoal, tá vacilando. Convenhamos, tá vacilando. Sei que ainda é cedo, mas o Corinthians não pode dar esses vacilos, pô. O Corinthians não pode perder um jogador assim. Pô, eu sei que a gente ainda tem lá zagueiros ainda, ó. Tem o Gustavo Henrique, tem o Félix Torre, tem o Caetano, tem o Raul Gustavo. Mas não pode, pô, dar esse vacilo. Sei também que o Lucas Veríssimo provou ser um mercenário. Mas, repito, Augusto Melo não pode vacilar. Ter um contrato em mãos e ficar esperando o cara assinar a hora que quer. Isso não pode, pô, ainda mais no Corinthians. Não pode. Comente aí, pessoal. Use aí o espaço de comentário para dar sua opinião. Eu aproveito e deixo os créditos por direitos autorais, tanto ao canal do Jorge Nicola, também ao canal do Cerito. O link dos dois canais vai estar na descrição como crédito de direitos autorais. Vamos ver o que eles vêm falar aqui a respeito do Corinthians aqui e dessa saída do Veríssimo. A grande bomba do sábado foi a venda de Lucas Veríssimo do Corinthians para o Al Duhail do Catar. Mas, importante lembrar que o Corinthians não recebe absolutamente nenhum centavo em relação a esse negócio. Nicola, mas você via dizendo que o Corinthians ia comprar o Veríssimo assim. Desde a virada do ano, Corinthians e Benfica haviam estabelecido um acordo para a compra do atleta. O Corinthians pagaria 8 milhões de euros parcelados e ficaria com um jogador. Só que o Veríssimo estava emprestado ao Corinthians até metade do ano. Para não ter de fazer a compra agora, o Corinthians concordou em ficar com o jogador por empréstimo até a metade do ano e iria adquiri-lo a partir de julho, com a primeira parcela dos 8 milhões de euros sendo paga em dezembro. Diante desse cenário, o Al Duhail do Catar, onde o Dudu já jogou tempos atrás, sugeriu ao Benfica 9 milhões de euros. Se o Corinthians faria o pagamento parcelado em 3 anos, o Al Duhail topou bancar 1 milhão de euros a mais, praticamente à vista. Diante desse cenário, o Benfica ficou muito mais disposto a negociar o atleta com o Al Duhail do que com o Corinthians. Para completar, o Al Duhail ainda topou bancar 3 vezes mais de salário pro Veríssimo lá no Catar do que ele receberia no Corinthians. Diante desse cenário, o Timão foi avisado nesse sábado de que o Veríssimo está sendo vendido e nem teve muito o que fazer. Nicola, péssima notícia, certo? Também acho. Veríssimo é muito bom zagueiro, 28 anos de idade. Mas eu vinha batendo na tecla nos últimos dias de quão caro foi a compra do Veríssimo. 8 milhões de euros por um zagueiro de 28 anos de idade que acabou de passar por cirurgia num joelho e tem problema no outro. Então, no final das contas, acho que a operação nem foi tão ruim assim para o Corinthians. O problema é que você fez toda a pré-temporada com um atleta, imaginando que o setor defensivo estava pronto, zerado, e agora você precisa começar a buscar um outro zagueiro. Quem que pode chegar? Se depender da torcida nas redes sociais, Lianco é um nome. Posso assegurar para vocês que o atleta, revelado por Botafogo e São Paulo, gostaria de voltar ao Brasil e joga no Corinthians. Ele já deixou claro a pessoas próximas que toparia fechar esse acordo. Atleta que pertence ao Southampton e está emprestado ao Al Garrafa, lá da Arábia Saudita. Ele não atua, só preciso confirmar se o Garrafa é da Arábia Saudita ou dos Emirados. Agora eu fiquei na dúvida, mas eu checo aqui rapidinho enquanto eu vou terminando as informações. O Lianco não é, ele é da Arábia, do Catar, tá? Eu sei porque, acabei de lembrar porque ele não joga desde setembro do ano passado, quando deu um tapa no rosto em um jogador do Al Saad, que é o time do rei do Catar. E essa suspensão ainda não foi terminada, até por isso o Lianco não está jogando e tem feito força para ser negociado em definitivo com outro clube. Corinthians seria uma possibilidade, o nome foi levado aos dirigentes corintianos na manhã desse sábado e está sendo analisado, ainda não há uma resposta. Bora fechar o vídeo.
8 milhões de euros. E olha só que o Al Duhail do Catar está levando por 9 milhões de euros. Apenas 1 milhão de euros a mais do que o Corinthians acertou para comprar o Lucas Veríssimo. Assim, o Lucas Veríssimo segue com os direitos econômicos vinculados ao Benfica. O Corinthians emitiu uma nota hoje, esclarecendo o fato, dizendo que o clube lamenta, mas respeita a decisão do atleta. Vale ressaltar que havia um contrato para sua permanência definitiva, pronto para assinatura do jogador e seu staff. O staff do jogador é a empresa do agente Paulo Pitombeira. Então o Corinthians diz que havia um contrato pronto para ser assinado para a permanência do Lucas Veríssimo em definitivo no Corinthians. Desde o dia 4 de janeiro, este contrato está pronto para ser assinado. Mas Torres provavelmente, está aí o Félix Torres ao lado do Rubão, o Félix Torres provavelmente vai ser o titular do Corinthians ao lado do Caetano. O Corinthians agora tem o Félix Torres, tem o Caetano, tem o Gustavo Henrique e tem o Raul Gustavo. Provável time do Corinthians para jogar contra o Guarani: Cássio, Fagner, Félix Torres, Caetano e o Hugo, Ranielli e Maicon, Rojas e Romero, Matheus Araújo e Yuri Alberto. Lembrando que o Garro não foi inscrito no Campeonato Paulista, a documentação não está regularizada, porque o Corinthians tinha que, até sexta-feira, pagar 20 milhões de reais ao Tajeres da Argentina, e isso acabou não acontecendo. Bom, é realmente uma notícia triste essa saída do Lucas Veríssimo, porque é um zagueiro espetacular, zagueiro de nível de seleção brasileira, mas o Corinthians agora tem que seguir a vida e buscar outro zagueiro no mercado da bola. É isso, rapaziada. Faça a inscrição. Rapaziada, vamos lá. Eu se fosse o Augusto Melo, para a zaga, não contrataria mais ninguém. Ia com o que tem aí até o meio do ano, até a segunda janela de transferência, pessoal. Não traria mais ninguém. O Corinthians tem 4 zagueiros lá, pô. E a dupla de zaga titular, que seria o Torres e o Caetano, é uma excelente dupla, pô. O Caetano joga muito. E o Torres também. Sem falar que ainda tem o Gustavo Henrique chegando. E o Raul Gustavo fica para a 4ª opção, pô. Eu não traria mais ninguém para a zaga. Contrataria sim. Contrataria do meio campo para frente. No Paulistão, ia com esse time aí. E aí sim, no meio do ano, quando abrir a segunda janela de transferência, aí via qual seria as carências que o Corinthians tivesse. Se precisaria de mais atacantes, mais laterais. Eu faria isso. E você, pessoal? Na minha opinião, o Paulistão dá para ir com esse time aí. Dá para ser campeão com esse time que tem aí. Pô, o ano passado, só para lembrar, quem foi para a final contra o Palmeiras foi o Água Santa, pô, o poderoso Água Santa. Se o Corinthians chegar em uma final contra o Palmeiras, é clássico. Clássico é clássico e vice-versa. Essa é a minha opinião. E você? Use aí o espaço de comentário para dar sua opinião. E digo mais, e daria mais oportunidade para a molecada da base. O Corinthians precisa revelar mais, pessoal. O ano passado com o Luxemburgo, teve várias revelações de jogadores, pessoal. Várias. Esse ano precisa ser a mesma coisa. Comente aí. Use aí o espaço de comentário para dar sua opinião. E fortalece com like, beleza? Dá essa moral aí, pessoal. Dá essa moral aí. E hoje tem Corinthians e Guarani. Vamos ver como é que o Timão vai se sair em campo. Esse jogo eu não quero perder por nada. Forte abraço.